Sim, tá começando mais um episódio desse humilde programinha chamado MPBcast. O meu nome é Fred, continua sendo Fred, assim como foi nos outros episódios. E eu agradeço a todo mundo que tá aqui comigo, seja me ouvindo no Spotify ou em outras plataformas de streaming, seja me assistindo aqui no YouTube. Eu agradeço a todos por estarem aqui comigo em mais esse episódio e sejam muito bem-vindos então a esse episódio do MPBcast. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a cidade de Valletta, que é a capital de Malta, que tem lugares maravilhosos para se visitar, pontos turísticos muito bonitos mesmo, imperdíveis, e é uma cidade que carrega muita história para contar e é disso que a gente vai começar falando hoje. Então, alguns dados de Valletta só pra gente se situar antes de começar a conversa de fato. No último episódio, que saiu no YouTube, saiu somente no YouTube, infelizmente. Até peço desculpas pra quem tá só me ouvindo agora no podcast. Esse episódio ele tá disponível somente no YouTube, então quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso pode acompanhar lá. Nesse último episódio eu falei sobre a cidade de St. Julian's, que fica ali mais a leste, talvez nordeste da ilha. Eu não sei porque eu não sou muito bom de geografia, mas enfim, St. Julian's fica ao lado de Sliema e logo ao lado de Sliema tem Valletta, que é a capital. Então essas três cidades são ali talvez as cidades mais populares e mais visitadas em Malta. Seria, digamos, o centro de Malta, digamos assim. A distância a pé entre essas duas cidades, entre St. Julian's e Valletta, segundo o Google Maps, é de menos de uma hora, cerca de 50 minutos, ou seja, saindo do centro de St. Julian's, você vai caminhando, você vai cruzar a cidade de Sliema, você vai pegar um ferry, porque entre Sliema e Valletta tem um canal. Então ali eles criaram um ferry para servir como um atalho para você chegar de Sliema até Valletta. Não que você não possa chegar lá por terra, pode tranquilamente, só que aí o caminho é um pouquinho mais longo, você tem que contornar ali as cidades de Gzira, Mizida, você vai contornar ali a marina de Mizida, onde tem os veleiros e os barcos, você vai contornando, você vai chegar em Valletta da mesma forma. Mas só para vocês terem uma ideia de como as cidades são realmente próximas e como as coisas são pequenas, em menos de uma hora você consegue sair caminhando e cruzar essas três cidades de um centro ao outro. Se preferir, também tem como ir de ônibus. A passagem de ônibus em Malta ela costuma custar entre 1,50 e 2 euros, o que é super acessível para fazer um passeio desses. E de ônibus você leva em torno de meia hora, talvez até menos do que isso, dependendo do trânsito. E o caminho vai ser esse que eu falei também, contornando todo aquele canal, passando pelas cidades de Gzira e Mizida, você vai chegar em Valletta ali entre 25 minutos e 30 minutos. O que é super plausível para você organizar, tirar um dia para conhecer Valletta, porque em 25 minutos ou no máximo uma hora, se você quiser ir a pé, você chega até lá e você tem o dia inteiro para aproveitar e no final do dia você volta para casa e não foi cansativo, não teve que pegar a estrada para muito longe nem nada disso. É super simples e acessível de fazer esse passeio. Mas, gente, não tem como falar de Valletta e de Malta sem falar de história, e é disso que a gente vai falar agora. Historicamente, Malta já foi governada por uma cambada de gente, assim. Eu acho que só o Brasil não dominou Malta na sua história ainda, apesar dos brasileiros estarem dominando agora, né? Mas dominando num bom sentido, né? De visitar Malta e morar lá, ou então pelo menos fazer um intercâmbio. Nesse sentido, os brasileiros também estão tomando conta. Mas enfim, eu tive até que anotar quais foram as civilizações, os povoados que já tomaram conta de Malta, porque é muita gente. Então deixa eu dar uma olhada no computador aqui. Malta já foi governada por fenícios, gregos, romanos, bizantinos, árabes, mouros, normandos, aragoneses, espanhóis, pelos Cavaleiros de São João, pelos franceses e, por fim, pelos britânicos. E é daí, gente, que vem toda essa miscigenação cultural de Malta. Se você for analisar a cultura de Malta, ela é, olha, um grande caldeirão com um pouco de tempero de cada uma dessas civilizações que forma essa cultura que acaba sendo única de Malta, né?
Por exemplo, começar pelo nome Malta. Esse nome ele vem da palavra melita, que é uma palavra de origem grega e que significa doçura ou alguma coisa parecida com isso. Esse nome foi dado pelos gregos quando eles chegaram em Malta. Os gregos foram lá uns dos primeiros a dominar Malta, então foi praticamente na descoberta de Malta. Eles chegaram a Malta e eles viram que eles encontraram muitas abelhas produzindo mel em Malta, então eles deram esse nome de Melita, que mais adiante se tornou Malta e é o jeito que a gente chama até hoje, né? Então teve essa influência grega no nome da ilha. As ruas e as cidades, todas elas têm nomes um pouco confusos, a gente até tem dificuldade de pronunciar alguns nomes e até escrever, porque são nomes realmente complexos para a nossa língua portuguesa, pelo menos. E isso provavelmente é uma herança da cultura árabe, quando os árabes estiveram na ilha, e então os nomes de cidades e de localidades influenciaram bastante, tiveram bastante influência dessa cultura árabe. Outra coisa, o próprio idioma, o maltês, eu não sei se você já ouviu alguém falando maltês, se não ouviu, coloca aí no YouTube, você vai encontrar algum programa de TV ou alguma coisa nesse sentido, você vai ver alguém falando maltês. A própria língua maltesa, ela tem diversas nuances de outras culturas, ela tem palavras complexas puxadas desse lado árabe, talvez, mas na pronúncia ela tem um certo sotaque meio puxado do italiano, enfim, é uma mescla muito interessante também nesse sentido e que vem dessa miscigenação. Outra coisa, o inglês, a língua inglesa como uma língua cooficial da ilha, isso é obviamente uma herança do período em que nós pertencemos, nós não, eu não sou maltês, em que Malta pertenceu à Inglaterra, né? Teve essa influência britânica durante muito tempo e o inglês se tornou uma das línguas oficiais do país. Deixa eu ver, a gastronomia de Malta, ela é muito inspirada, praticamente igual à gastronomia italiana. E isso eu acho que se dá um pouco por conta dos romanos, os romanos terem tomado conta de Malta por um bom tempo, mas também pela questão geográfica, porque geograficamente falando, a ilha de Malta ela é praticamente vizinha ali da Sicília e da Itália de maneira geral. Então essa influência também veio. E isso só torna Malta um lugar ainda mais único e mais plural nesse sentido cultural, né? A história de Malta, então, ela, ao mesmo tempo que ela é uma história que vem de muitos anos, há mais de 500 anos pelo menos, ela também, a história de Malta, do jeito que a gente conhece Malta como hoje, é muito recente. Pra gente ter uma ideia, Malta se tornou um país independente somente em 1964, ou seja, não tem nem 60 anos, se as minhas contas não falham aqui. Malta se tornou uma república 10 anos depois, em 1974. E Malta entrou para a União Europeia somente em 2004. E o euro se tornou a moeda oficial, ou seja, Malta passou a fazer parte da zona do euro só em 2008. Ou seja, foi há poucos dias, parece que foi ontem, né? É uma história muito, muito, muito recente da estruturação de Malta como ela é hoje, como ela é vista hoje. Mais alguns dados aqui que eu anotei, eu tô com o computador aqui porque são muitas coisas, né? Então eu anotei vários tópicos para ir falando para não perder o raciocínio, porque essa é uma coisa que acontece muito comigo, eu me disperso muito fácil, eu começo a falar sobre outras coisas, eu perco total o raciocínio. Então eu anotei aqui no computador, vocês me perdoem, eu vou ir olhando pro computador e vou falando aqui na sequência. Valletta é a capital de Malta desde 1570. A capital antes disso era a cidade de Medina, que é aquela cidade murada que fica mais ao centro da ilha. E essa mudança de Medina para Valletta, ela se deu por uma questão estratégica, porque Malta em si é um país que nas épocas de guerras, Malta tem uma localização muito estratégica, porque ela está ali entre dois continentes e tal. Então, historicamente, ela sempre foi muito disputada, tanto que eu já li aqui mais de 10 povoados que tomaram conta de Malta ao longo da história. Malta sempre foi muito disputada e os lugares sempre, as civilizações sempre queriam tomar conta de Malta. E certa vez, os turcos chegaram para invadir a ilha e os cavaleiros de São João, que eram quem estavam dominando a ilha na época, eles montaram uma estrutura ali onde fica Valletta hoje
e ali aconteceu uma guerra de terra para o mar e de mar para a terra ali entre os turcos e os Cavaleiros de São João pelo domínio de Malta. E essa guerra durou quase 5 meses ali na costa maltesa, e depois de muito insistir, os turcos acabaram desistindo e debandaram, ou seja, os Cavaleiros de São João conseguiram resistir ao ataque turco e se manter na ilha. E eles perceberam que aquele lugar ali, onde hoje é Valetta, era um lugar estrategicamente muito positivo na ilha para se construir a capital, para se construir uma zona mais central da ilha mesmo. E então eles tiveram apoio na época do Papa da época, tiveram apoio do rei da Espanha na época, e esse apoio ele foi principalmente um apoio em termos de recursos humanos. Eles enviaram muita mão de obra qualificada e pessoas mais qualificadas para planejar uma cidade chamada Valetta, ali onde é Valetta hoje, e planejar e construir essa cidade. E o tempo de planejamento, entre planejar e construir, foi de 5 anos, o que é realmente impressionante se a gente pensar que isso aconteceu em 1560, 1570, numa época tão precária. Imagina quantos mil homens não trabalharam na ilha para construir aquilo tudo, planejar tudo e construir tudo num período de apenas 5 anos. É impressionante realmente, né? Mais um detalhe aqui, Valetta é a menor capital entre todas da Europa. Ela tem apenas 80 hectares e são um pouco mais de 6 mil habitantes. E isso é realmente impressionante, porque a gente vê como a ilha de Malta e as cidades de lá são realmente pequenas, né? Eu não sei em que cidade que você mora, mas eu que moro em Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, a minha cidade, apesar de receber muita gente, muitos turistas, milhares de turistas ao longo do ano todo, é uma cidade pequena, uma cidade de interior, e ainda assim a minha cidade tem 35 ou 36 mil habitantes. Ou seja, isso dá 6 vezes mais a população de Valetta, que é uma capital na Europa, né? Então, só pra gente ter essa noção realmente. Valetta é uma capital muito pequena, mas ela foi eleita em 2018 como a capital europeia da cultura, porque muito por conta dessa história toda que Malta tem, por conta da arquitetura, por conta de projetos educacionais e culturais que as instituições de Malta promovem sempre. Então, Valetta acabou se tornando a capital europeia da cultura em 2018, e isso alavancou muito tanto Valetta quanto a ilha de Malta para o turismo. A cidade, principalmente, teve que se preparar muito bem para receber todos os turistas, porque muita gente, principalmente na Europa, conhecia Malta por saber da existência dela, mas nunca tinha visitado, nunca tinha virado muitos olhos para aquele país, para aquele pequeno país. E aí acabaram descobrindo em Malta não só um lugar mais quente, né, mais tropical, digamos assim, se for considerar, porque a grande maioria da Europa tem invernos muito rigorosos, não tem períodos de verão nem nada muito expressivos, e Malta oferece justamente esse contraponto, né? Principalmente nas férias de verão, que na Inglaterra não, na Europa é muito comum que as pessoas tirem férias ali entre junho e julho para fazer viagens, enfim, porque é o período de verão. E Malta acabou se tornando um grande destino por conta disso, porque as pessoas acabaram conhecendo ela em função de ser a capital cultural da Europa, e aí acabaram visitando a ilha e alavancando sem dúvida nenhuma o turismo da ilha entre os europeus. Agora então a gente vai falar, a gente já trouxe bastante essa primeira carga mais histórica sobre a ilha, para a gente poder falar agora sobre o que fazer em Valetta, né? Porque vocês vão ver que todos os pontos turísticos que eu relacionei aqui para falar, praticamente todos eles, se não todos eles, têm alguma influência histórica. Então, por isso que a gente fez toda essa caminhada histórica para chegar até aqui no o que fazer em Valetta. O primeiro ponto que eu separei aqui para a gente falar é logo na entrada da cidade de Valetta, tem uma fonte chamada Triton. Ela é um dos grandes cartões postais da ilha. Ela é uma fonte ela não é tão antiga quanto as demais construções de Valetta, ela é uma fonte um pouco mais nova, mas apesar disso ela foi construída com uma arquitetura e uma estética mais antiga, justamente para ornar com o restante da cidade, né, que é toda mais rebuscada.
Essa fonte ela é muito bonita, ela tem uma iluminação bem bacana, principalmente à noite. Ela tem aquele chafariz no centro que é muito bonito, rende muitas fotos e as pessoas, é praticamente obrigatório passar por ela para entrar na cidade de Valletta. Então, naturalmente as pessoas param ali para fazer foto e é um lugar que você vai passar e tem certeza que vai parar pelo menos um pouquinho ali para analisar, para fazer fotos, enfim. Andando um pouquinho mais adentro da cidade de Valletta, a gente vai encontrar o prédio do Parlamento Maltês, e bem do lado do prédio tem uma construção que na verdade hoje são mais umas ruínas, que é a Casa da Ópera. E eu falo ruínas porque realmente é isso, né? Nas épocas de guerras, ali existia a Casa da Ópera, onde aconteciam, né, então, óperas e teatros e afins. E nas épocas de guerra, eu imagino, não tenho certeza, mas imagino que tenha sido na Segunda Guerra Mundial, a Casa da Ópera foi bombardeada e ela virou somente ruínas. Inclusive, se tu tá assistindo, para quem tá no YouTube agora, eu tô passando as fotos desses lugares que eu tô falando, eu tô colocando aqui na tela. Então, se tu tá ouvindo o podcast sem o recurso visual, não tem problema, você vai entender a história da mesma forma, mas se tiver interesse depois, o vídeo está disponível no canal que se chama Malta para Brasileiros. Você vai poder acompanhar o vídeo com todas as fotos e com esse detalhe visual que agrega um pouquinho a mais aqui na nossa história. Mas enfim, eu estava falando sobre a Casa da Ópera. Hoje então ali do lado do Parlamento Maltês restaram apenas as ruínas do que era a Casa da Ópera antigamente. E esse lugar é muito interessante pelo seguinte motivo: ele expressa muito bem esse espírito maltês de construir e reconstruir, de se reinventar. Porque mesmo estando em ruínas o lugar, eles transformaram aquele lugar em um anfiteatro. Lógico que eles reformaram, eles colocaram cadeiras, transformaram de certa forma uma estrutura mínima para receber público, criaram um palco, mas as ruínas de maneira geral elas permanecem ali, e ali em tempos normais, que não esses de pandemia que a gente vive, até hoje acontecem espetáculos culturais e normalmente tem peças em cartaz ali até hoje. E isso é muito legal porque eles fizeram de um lugar que virou em ruínas em um ponto que acabou ficando muito bonito, muito atrativo e segue fornecendo cultura para os malteses e para os visitantes. É muito legal visitar também a Casa da Ópera. Seguindo o passeio, a gente vai encontrar a Catedral de São João, que é uma construção impressionante já olhando de fora ainda, mas quando tu entra é ainda mais deslumbrante. É aquela típica ostentação religiosa das catedrais da Europa de maneira geral, com aquela ostentação, os tetos super altos, pinturas por todo o teto, aqueles tetos abobadados, estilo mais gótico. O piso totalmente feito em mármore, colunas repletas de detalhes e cravejadas em ouro, aquela típica ostentação mesmo. É um lugar realmente muito bonito, e dentro dessa catedral tem uma obra original do pintor italiano Caravaggio. A obra ela se chama A Decapitação de João Batista. É uma obra valiosíssima porque ela é uma obra original do pintor, e ela pode ser então conferida visitando a Catedral de São João. E ainda falando sobre igrejas e catedrais, tu certamente já percebeu aquela enorme cúpula que tem em Valletta. Quando você olha em qualquer foto de Valletta, principalmente aquelas fotos feitas de dentro da água em direção à cidade, que tem aquela cúpula enorme no meio da cidade. Essa cúpula ela é a cúpula da Catedral de São Paulo, que é igualmente muito bonita. Ela fica bem pertinho da Catedral de São João, e ela é muito bonita também, vale muito a pena ser visitada. E aí, seguindo na mesma rua da Catedral de São Paulo, fica o Teatro Manuel, que é um dos teatros mais antigos da Europa. E ele olhando de fora, ele tem uma fachada muito tímida. Se você passar meio despercebido, você nem vai perceber que ali tem um teatro de fato. O letreiro não é muito visível, nem nada disso. Mas dentro é um teatro muito bonito. Como eu falei, ele é um dos mais antigos da Europa. E ele foi construído, obviamente, para promover cultura e entretenimento para as pessoas mais abastadas, né, de Malta, no período em que ele funcionava com mais frequência. Ele ainda funciona, ele é um teatro antigo,
mas ele foi construído com esse propósito de entreter as pessoas mais ricas, né? Infelizmente, se tu não tivesse condições financeiras, aquele lugar não era pra ti, né? Ai. Outro lugar incrível lá de Valletta, que a gente não pode deixar de falar, é a Biblioteca Nacional de Malta. Ela fica bem do ladinho do Palácio do Grão-Mestre, que é o palácio que é sede do governo maltês, ou seja, lá que fica o primeiro-ministro, o Robert Abela, e toda essa galera que comanda a porra toda lá. E da Biblioteca Nacional de Malta, que é muito bonita, tem uma passarela suspensa que dá direto dentro do Palácio do Grão-Mestre, da sede do governo maltês. E apesar de aquele prédio ser a sede do governo, ele é aberto para visitação. Ele tem um ingresso que, se não me engano, custa em torno de 12 euros e todo mundo diz que é imperdível a visita, apesar de ser uma visita paga, porque, como você que está no YouTube pode ver a imagem agora, principalmente o interior desse palácio é muito bonito, é muito rico em detalhes, a parte externa também é muito bacana e vale a pena fazer essa visita e conhecer então o palácio que é a sede do governo maltês. Agora a gente vai se aproximar um pouquinho mais do mar, em Valletta mesmo, e se aproximando do mar a gente encontra o Forte Sant'Elmo e o Museu Nacional da Guerra. O Forte Sant'Elmo ele é uma das primeiras construções de Malta e ele servia, assim como boa parte das construções de Malta, serviam como defesa, principalmente para ataques vindos do mar, e era um ponto mais alto onde se podia enxergar o mar, então para que se pudesse fazer uma vigia e não fosse pego de surpresa com ataques vindos de alto mar, né? Então, por conta dessa defesa foi construído o Forte Sant'Elmo e hoje ele é um ponto muito bonito de visitação, bem ali pertinho da água. Também ali perto fica o Sino de Malta. Esse é uma construção bem recente. Ele é um sino que foi construído em homenagem em comemoração, melhor dizendo, aos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E ele foi construído nos jardins da Lower Baraka Garden. Desculpe porque os nomes são um pouco confusos, às vezes dá um branco. Existe a Lower Baraka Garden e a Upper Baraka Garden, a gente já vai falar deles, são lugares muito bonitos. Mas ali tem o Sino de Malta e ele é essa representação de paz e do fim da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então ele foi inaugurado quando completou 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. É um lugar bem legal. Ali pertinho tem a Upper Baraka Garden, que era, assim como a Lower Baraka Garden, uma construção de guerra que foi transformada num belíssimo jardim com passeios públicos, com bancos para sentar, com algumas fontes. Ali é um lugar realmente muito bonito. E ali também, na Upper Baraka Garden, tem aqueles canhões famosos que você já deve ter visto, que é onde acontece aquela cerimônia diária, que se não me engano acontece ao meio-dia, às 4 da tarde, com um tiro de canhão simbólico disparado de Valletta em direção às 3 cidades de Malta, as Three Cities, que a gente vai falar também sobre elas em algum conteúdo mais adiante. E é muito legal, lógico que é um tiro de festim que acontece, né? Então ele mais gera uma fumaça e uma explosão ali. Ele é um símbolo de respeito e de memória a toda a história de guerras, enfim, toda a história de Malta, e esse evento acontece diariamente lá na ilha. Enfim, esse vídeo já tá ficando até um pouco longo demais, mas só pra gente ressaltar que existem outros pontos, claro, para serem visitados, e que em meio a toda essa carga histórica, né, e cultural que a gente falou até aqui nesse vídeo, existem algumas lojas, existem restaurantes para que você possa passar um dia com muita tranquilidade e conforto ali em Valletta. Existem muitos cenários deslumbrantes em Valletta que rendem belas fotos e, principalmente, além das fotos, rendem belíssimas memórias, né? Porque muito mais do que uma foto vale realmente a gente guardar na memória tudo aquilo que a gente vive. Então vale a pena realmente tirar um dia. Eu confesso que quando eu comecei a pesquisar sobre Malta, eu tinha deixado Valletta um pouquinho de lado, assim. Eu foquei um pouquinho mais nas regiões com as praias de banho lá no norte da ilha. Eu foquei um pouco mais ali em Sliema e em St. Julian's,
porque é um lugar um pouco mais agitado, um pouco mais moderno, com as festas, com restaurantes, com muitas lojas e shoppings e afins, e acabei deixando o Valletta um pouquinho de lado. Mas aí quando eu resolvi pesquisar sobre a história de Malta, eu vi o quão incrível é essa cidade, a carga histórica que ela traz, e com certeza tá no meu plano de viagem, tá conhecer Valletta, passar um dia lá, visitar todos esses lugares, porque eu acho que vai valer muito a pena fazer isso. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que me acompanhou aqui até agora, seja me ouvindo ou seja tendo que olhar para esse meu rostinho e me vendo aqui no YouTube. Eu agradeço demais vocês todos. Eu queria lembrar que além do Spotify, das plataformas de streaming e aqui do YouTube, eu também tô todos os dias lá no Instagram, no @mpbcast_malta. E por lá diariamente eu tô respondendo o pessoal no direct, eu tô postando conteúdo por lá, trazendo conteúdo diferente do que eu trago aqui no podcast. Então me segue lá, gente, vamos trocar essa ideia, porque a ideia desse canal, como eu sempre falo em todos os episódios, eu acho, não quero ser repetitivo, mas a ideia é justamente essa troca de experiências entre pessoas, porque isso torna todo mundo muito mais rico e faz com que todos possam fazer uma viagem ainda melhor, né? Então, se tu tá me assistindo aqui no YouTube, deixa um comentário, se tem alguma coisa que eu não falei de Valletta e que tu acha importante a gente falar, deixa aqui no comentário. Se eu falei alguma besteira aqui, por favor, me corrige, porque esse é o grande espírito da coisa toda, beleza, gente? Então, eu espero vocês aí nos próximos episódios, espero vocês lá no meu Instagram também, e quero muito agradecer vocês, e nunca esqueçam que tamo junto nessa viagem, gente. Valeu!